Tudo bem, pessoal? Vamos falar agora sobre a demonstração dos fluxos de caixa. A demonstração dos fluxos de caixa é uma demonstração contábil nova. Ela não estava nos anexos originais da Lei 4.320, mas ela chegou e já chegou para ficar, porque ela é uma demonstração obrigatória a todas as entidades do setor público. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre ela. Então, a fotografia da demonstração dos fluxos de caixa basicamente é essa. DFC, fluxo de caixa. Então você vai ter o fluxo operacional, você vai ter o fluxo de financiamento, e você vai ter o fluxo de investimento. Certo? Para cada fluxo desse, você vai ter entradas e saídas. Você vai ter entradas e saídas. Entradas e saídas. Entradas e saídas. Aí a pergunta é, entradas e saídas aonde? Resposta, na conta caixa. Então, é como se eu fizesse o seguinte, ó. É como se eu tivesse aqui o balanço patrimonial. Aí eu tenho aqui o ativo, o passivo e o PL. Você vai ver que o que eu vou falar agora eu vou usar depois em outra demonstração. É como se eu pegasse aqui a conta caixa, ativo, vamos colocar passivo, né, já que eu coloquei ativo. Ativo, passivo e PL. É como se eu pegasse aqui a conta caixa, certo? A conta caixa. E desse um zoom. É como se eu esquecesse o resto, pegasse a conta caixa e dissesse assim, olha, eu quero saber todas as entradas e saídas. E aí, quando eu falo entradas e saídas, eu estou falando realmente na hora que ocorre a arrecadação e na hora que ocorre o pagamento. Por isso que a gente viu no começo do bloco, de todo o bloco de demonstrações contábeis, que a demonstração do fluxo de caixa, ela segue o regime de caixa. Por quê? Porque as entradas são as receitas arrecadadas. E as saídas são as despesas pagas. São as despesas pagas. Beleza? Então, seria isso daí. Aí vamos continuar. Aí vem a próxima dica. Professor, como é que eu sei algo que é do fluxo operacional, algo que é do fluxo de financiamento e algo que é do fluxo de investimento? Aí eu dou uma dica que serve inclusive para contabilidade societária. Imagina o seguinte. Vou apagar isso aqui agora, tá? Vou deixar só isso aqui. Imagina que você tem aqui o ativo, que aqui você tem o caixa. Aí aqui no ativo você vai ter o ativo não circulante. Vamos deixar isso mais para baixo aqui. E aqui você vai ter o passivo. Passivo não circulante. E aqui embaixo você vai ter o PL, o patrimônio líquido. Certo? E aqui em cima, vamos colocar aqui, ativo, pegando esse conjunto aqui, né? Vamos colocar aqui ativo circulante e vamos colocar aqui passivo circulante. Então, olha o que eu vou te falar agora. Tem que entrar ou sair dinheiro do caixa, né? Ó, tem que entrar ou tem que sair dinheiro do caixa. Olha o que eu vou falar agora. Se entrar ou sair dinheiro no seu caixa e estiver relacionado ao ativo circulante, ou seja, entrou dinheiro no caixa, mas entrou dinheiro porque você alienou um bem. Saiu dinheiro do caixa, mas saiu porque você comprou um imóvel. Ou seja, a contrapartida do débito ou do crédito no caixa, isso é importante, ó, a contrapartida do débito ou crédito no caixa, a contrapartida, ela foi no ativo circulante. Nesse caso, certo? Isso aqui pertence ao fluxo de investimento. Então, o fluxo de investimento são as contrapartidas do
do ativo não circulante. Segundo, você pagou um empréstimo. Ou você contratou um empréstimo. Então, ó, vamos fechar aqui. Então aqui, pessoal, nesse caso aqui ficou do fluxo de investimento. E se for do passivo não circulante, vai ser do fluxo de financiamento. Certo? Então, no fluxo de financiamento vai ser a contrapartida, certo? Contrapartida do passivo não circulante. Beleza? Então é isso. E o que sobrou, que é o que vai estar no ativo circulante e passivo circulante, o que sobrou aqui, ó, que seria ativo circulante e não circulante, ativo circulante e passivo circulante, fica para o operacional. Então, por exemplo, juros. Os juros faz parte do fluxo operacional, certo? Alienação de bens faz parte do fluxo de investimento. Contratação de empréstimo faz parte do fluxo de financiamento. Amortização de empréstimo. Amortização de empréstimo é um direito. Você está recebendo um recurso devido a um direito que não existe mais. Faz parte do fluxo de investimento. Então aqui fica fluxo de investimento, fluxo de financiamento, aqui fica fluxo operacional e aqui fica fluxo operacional. É isso daí. Beleza? Agora, isso é o principal para você resolver as questões que envolvem cálculos. Né? Lógico que eu falei algumas coisas que se aplicam na teoria também, mas agora a gente vai dar uma passada em alguns slides para mostrar quais são as partes teóricas que também pode ser cobrado na sua prova. Aí depois a gente já parte para as questões. Então aqui está dizendo o seguinte: a demonstração dos fluxos de caixa permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análises sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção de regular financiamento de serviços públicos. A demonstração dos fluxos de caixa identificará a fonte de geração dos fluxos de caixa, itens de consumo e saldo de caixa das demonstrações contábeis. Isso aqui está na NBCT 16.6. Aqui está falando que pode ser método direto e indireto. Eu já vou te adiantar uma pegadinha. A STN no manual define que deve ser pelo método direto. Aqui você tem que ter muito cuidado, porque se for numa prova de acordo com o NBCT 16, método direto ou indireto. Se for de acordo com o MCASP, método direto apenas, tá bom? Fluxo das operações, investimentos e financiamento. E aí no fluxo das operações, operacional, você vai ter as receitas originárias e derivadas. No de investimento, o que ele fala aqui? Ó, ativo não circulante. E financiamento, ele não fala, mas dá para entender, passivo não circulante. Aí como é que é feito o fluxo de caixa? Aí isso aqui está no MCASP. Você vai ter um quadro principal, você vai ter um quadro de receitas derivadas originárias, transferências recebidas e concedidas, desembolsos de pessoal e demais despesas por função, juros e encargos da dívida. São 5 quadros, sendo que um deles é o principal. A gente focou aqui, pessoal, a gente focou no quadro principal, mas eu vou falar de todos agora. No quadro principal, é como eu mostrei, ó. Atividade de operações, você vai ter os ingressos e você vai ter os desembolsos. Lembrando, juros está aqui, ó. Juros e pessoal faz parte do fluxo operacional. Aí você tem um fluxo de caixa líquido, que é o foi gerado. O que é o fluxo de caixa líquido de determinada atividade? É dentro daquela atividade, entre o que saiu e o que entrou, como foi esse fluxo? Ele foi positivo ou negativo? Basicamente é isso. Aí você tem um fluxo de investimento, são esses aqui, alienação de bens, amortização de empréstimo, aquisição de bens, concessão de empréstimos, isso tudo é investimento. E aqui financiamento, operação de crédito, transferências recebidas, desembolso, amortização da dívida, que é o que mais cai. E aí você vai ter o fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento. Aí, por fim, você vai ter o caixa, a geração de caixa total. O caixa líquido equivalente inicial e o caixa líquido equivalente final. E aqui está a dica que eu passei para você no quadro no final. Ó. Aqui você vai ter o fluxo, o ativo circulante. Aqui você vai ter o fluxo das operações, fluxo de caixa das operações, fluxo de caixa de investimento e fluxo de caixa de financiamento. Agora, olha o que eu vou falar agora. Algumas provas são mais
detalhistas. E elas vão no detalhe mesmo, querendo saber o seguinte: se determinados tipos de despesas orçamentária ou extra-orçamentária entram no fluxo de caixa. O que eu te digo? Qualquer despesa orçamentária paga, olha o que eu vou falar, qualquer despesa orçamentária paga entra no fluxo de caixa. Qualquer receita orçamentária arrecadada entra no fluxo de caixa, na DFC. Agora, olha a pergunta aqui, ó. Restos a pagar. Olha o que eu vou falar. O resto, a DFC, abrange o pagamento dos restos a pagar, mas não a sua inscrição. Então, dica. Vamos lá? Dica. O pagamento de restos a pagar entra na DFC. A inscrição não, porque a inscrição ela só entra no balanço financeiro para fim de ajuste contábil. Tá bom? Próximo. Repasses financeiros. Os repasses financeiros são classificados como transferências intra ou intergovernamental. O que isso quer dizer? O que são os repasses financeiros? É a cota, repasse e subrepasse. Vamos voltar aqui. Ó. Aqui você tem transferências, ó. Aqui, deixa eu apagar tudo. Aqui você tem transferências e aqui tem transferências. Dependendo da transferência sua para investimento, pode ser isso aqui também, ó. Transferências. Aqui não tem transferência, não. Mas, o que ele quer dizer? Que a cota repasse sobre repasse, ela entra sim na DFC. Aí, continuando. Depósitos. Ingressos de terceiros em nosso poder como consignações. Aí, vamos lá. Valores restituíveis não estão abrangidos pela DFC. Então, isso é importante. Então, um depósito, um calção, ele não entra na DFC. Então, só para deixar claro, a DFC, ela não vai ter condições de te dar exatamente quanto você tem de caixa no final do exercício, porque ela não considera todas as entradas e todas as saídas. A única demonstração que considera todas as entradas e todas as saídas é o balanço financeiro. A DFC ela vai te dizer quais são as principais movimentações de entrada e saída que não estão relacionadas com valores restituíveis de terceiros, por exemplo, depósitos, calções. Beleza? A mais completa é o balanço financeiro. Só que o balanço financeiro ele está com regime misto. E a DFC ela está focada no regime de caixa e está focada em 3 fluxos de caixa. O operacional, de operações, financiamento e investimento. Aí aqui o próximo quadro, que é o quadro auxiliar. Receitas derivadas e originárias. Transferências recebidas. Transferências concedidas. Aqui você tem o quadro de desembolso da despesa com pessoal e demais funções. Quadro de despesa com pessoal e demais funções. Aqui tem um erro, na verdade, porque aqui é o quadro da dívida, né? E é isso. Tá bom? E aí, só para fechar, isso aqui é no MCASP. No MCASP, deixa bem claro, deve ser elaborado pelo método direto. Aí, continuando. A DFC deve ser acompanhada das notas explicativas quando os itens que compõem os fluxos de caixa foram relevantes. Vamos ver aqui mais. Isso aqui é importante também, ó. Isso aqui eu já vi em prova. As transações de investimento e financiamento que não envolvem o uso de caixa ou equivalente de caixa, como aquisições financiadas de bens e arrendamento financeiro, não devem ser incluídas na demonstração do fluxo de caixa. Isso aqui é importante. Então, um leasing. Quando a administração pública, vamos lá? Quando a administração pública ela faz um leasing, ela não vê o dinheiro. Ela assume um empréstimo, ela faz um contrato com uma financiadora, uma financeira, a financeira passa o dinheiro para a empresa e a União recebe o carro ou o veículo da empresa, né, da empresa que vende o veículo, e a União assume o empréstimo junto com o banco. Ou seja, mas o dinheiro não passa pela conta única. Se o dinheiro não passa pela conta única, não tem que se falar de demonstração do fluxo de caixa numa aquisição financiada. Simples assim. Tá bom? Mas isso deve ser divulgado em notas explicativas. Beleza, é isso. Agora vamos fazer as questões. Então, letra A. Na demonstração dos fluxos de caixa, são classificados como fluxo das operações e arrecadação de receitas. Vamos lá. Receita de serviço e receita de alienação de bens. Alienação de bens é do fluxo de investimento. Operação de crédito. Operação de crédito é do fluxo de financiamento. Aqui está errado.
Serviços e pagamento pela aquisição de ativo imobilizado. Isso aqui é do fluxo de investimento. Tributários e amortização da dívida. A amortização da dívida é do fluxo de financiamento. Tributários e pagamento da despesa com o pessoal. Esse é o gabarito. Próximo. Ele pede para você montar o fluxo de caixa aqui, tudo, né? Então vamos lá. Vamos montar aqui o fluxo operacional, o fluxo de investimento e o fluxo de financiamento. E aqui o líquido. Vamos lá. Receita tributária é do fluxo de operacional, mais 43 mil. Receita de serviços, aqui também, 9 mil. Transferências correntes, mais 20 mil. Outras receitas correntes, mais 5 mil. Então aqui já foi tudo. Outras receitas, 5 mil já foi. Alienação de bens. Alienação de bens é investimento, mais 10 mil. Operação de crédito, financiamento, mais 7 mil. Porque entra dinheiro no caixa. Agora vamos para as saídas. Despesas de pessoal, menos 33 mil. Juros, menos 13 mil. Outras despesas correntes, menos 10 mil. Aquisição de imobilizado, menos 25 mil. Amortização da dívida, menos 13 mil no de financiamento. Imobilizado é investimento. Agora vamos fazer aqui o somatório desse negócio todo. Então, no de financiamento, aqui foi negativo e menos 6. No de investimento, aqui foi menos 15. E no operacional, como é que ficou? Esse menos esse, aqui ficou mais 10. 20 menos 10, mais 10. 14 menos 3, mais 1. Então aqui ficou 21 mil. 21 mil menos 15 menos 6, 0, nulo. Vamos olhar a resposta aqui. A geração de caixa e equivalente caixa no valor de... Como ele não fala tudo, então é de tudo. Então aqui 0. Errado. Fluxo de caixa de investimento. Foi positivo? Não. O de investimento foi negativo, menos 15. Foi negativo. Fluxo de caixa de financiamento. Negativo e menos 20. Vamos lá? Negativo em menos 6, né? Menos 6. Então aqui também está errado. Só pode ser a letra D. Operações, positivo, 21. Positivo, 21. Gabarito, letra D de dado. Letra C. Considera os seguintes atos e fatos, e aí depois ele pergunta a DFC. E ele só pede o operacional. Aqui tem uma pegadinha legal. Essa questão é muito boa. Sabe por quê? Ó? Você vai considerar a receita arrecadada. E você vai considerar que tipo de despesa, pessoal? Despesa paga, hein? O aluno desatento, ele iria na despesa empenhada. Perdeu a questão. Tem que ir na despesa paga. Só que ele também facilitou a nossa vida. Ele não quer que você calcule tudo. Ele só quer a que é do fluxo operacional. Vamos marcar aqui um operacional aqui. Imposto é operacional. Dívida ativa é operacional. Aqui já deu 70. Fácil. Pessoal ativo, operacional. Consumo, operacional. E aqui 0. Então aqui deu menos 70. É 0 esse negócio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Mas ele não pede o saldo, né? Ele pede a redução. Então, ele não pediu nem isso aqui não. Ó. Ele só pediu isso aqui. Ó. Quanto é que reduziu? Menos 70. Ainda bem que ele não colocou uma 0 aqui, senão eu teria errado. Certo? Então aqui, resposta, menos 70. Próxima. Ele quer que você diga aqui o fluxo de investimento e o fluxo de caixa do período. Então tem que calcular tudo, não tem para onde correr não. Então vamos lá. Vamos fazer aqui do lado. Fluxo operacional. Vamos começar pelo operacional. Vamos fazer de outra forma, vamos fazer diferente agora. Vamos colocar aqui do lado. Receita tributária, fluxo operacional. Transferência intra ou inter, fluxo operacional. Operação de crédito, fluxo de financiamento. Receita de amortização de empréstimos concedidos, fluxo de investimento.
Recebimentos extra-orçamentários de calção, não entra. Opa, coisa boa aqui, ó, não entra. Receita patrimonial. Receita patrimonial, fluxo operacional. Alienação de bens, fluxo de investimento. Desembolso com amortização da dívida, fluxo de financiamento. Aquisição de equipamento, fluxo de investimento. Concessão de empréstimo, fluxo de investimento. Desembolso com transferências inter, fluxo operacional. Despesa com pessoal, fluxo operacional. Depreciação, não entra. Formação falsa aqui. Não existe despesa com depreciação, não é desembolsável. E desembolso com juros e encargos da dívida. Fluxo operacional. Vamos começar pelo operacional. Fluxo operacional, a gente vai ter mais 96, mais 56, mais 32. Certo? 96, 56, 32. Aí eu vou tirar aqui do fluxo operacional menos 32, questão amiga, ó. Ela jogou 32, 32. Então esse aqui já foi. Menos 69 e menos 25. Como é que eu vou fazer isso aqui? Fazer de uma forma mais inteligente possível. Eu vou zerar esse com esse. Eu vou jogar aqui 56 menos 25 vai dar 31. Então aqui sobra 31. E 96, vamos colocar aqui, 97 menos 70, 27. Então aqui o resultado foi 58 mil. Então vamos lá, vamos começar logo aqui. O fluxo operacional foi 58 mil positivo. Vamos agora para o fluxo de investimento, FI. Então FI vai ser igual a 22 mais 14 menos 35 menos 12. Certo? Então aqui como é que a gente vai fazer? Vamos jogar logo esses dois aqui, isso aqui vai me dar 36 mil. 36 para 35 fica 1000 positivo, então aqui fica menos 11. Fluxo de investimento. Menos 11 mil. Então você já ficou entre a letra A e a letra B. Vamos agora para o fluxo de financiamento. Outra. Fluxo de financiamento. Então, mais 10 e menos 9. Então ficou mais 1000. Certo? Então aqui, mais 1000. Então aqui basicamente aqui fica menos 10. Aqui fica mais 58. Então aqui fica mais 48 mil. Gabarito letra A. Beleza? Com isso, pessoal, a gente encerra aqui o que a gente tinha para falar sobre demonstração dos fluxos de caixa. Até a próxima aula.